Dia, glória a Deus. Manhã de sexta-feira, nós estamos aqui. Graças a Deus, o Senhor nos permitiu mais uma manhã, mais uma semana que nós estamos finalizando e juntamente com ela o final de mais uma série. Durante toda a semana nós falamos a respeito de 5 pilares de uma vida bem-sucedida. Nós falamos sobre a vida espiritual, sobre a vida emocional, nós falamos sobre a vida familiar, tantas coisas que o Senhor ministrou nas nossas vidas durante essa semana. E hoje nós vamos falar sobre a vida ministerial. Glória a Deus. O Senhor, ele tem um chamado para cada um de nós. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Sempre quando o Senhor nos chama, ele nos capacita. Ele tem um propósito no qual ele nos chamou. E nós vamos falar a respeito disso, daquilo que não somente o Senhor faz na nossa vida, mas aquilo que o Senhor faz também através das nossas vidas para alcançar a vida das outras pessoas. Amém? Eu quero ler um texto com você. Está em Colossenses, capítulo de número 3, o verso de número 23. Cada um que está chegando, seja muito bem-vindo. Você que está me assistindo pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo também. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. Bom dia, Paula. Que Deus te abençoe. Cada um que está chegando por aí, clica nesse aviãozinho, compartilhe essa live com as outras pessoas, que nós já iremos entrar na nosso último capítulo dessa série, né? Que é os 5 pilares de uma vida bem-sucedida. E o quinto pilar é esse, o pilar ministerial, onde o Senhor não faz somente em nós algo, mas ele também faz através de nós. E isso é muito importante. Colossenses, capítulo de número 3, o verso de número 23. Vamos lá? Eu já estou com o meu café aqui. Já estou com a minha colinha aqui também, para nós entrarmos para a mensagem. Nos próximos minutos, fique comigo. Fique atento a tudo aquilo que o Senhor quer falar na sua vida. Ele quer falar com você no dia de hoje, sexta-feira. A palavra do Senhor diz assim: em tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele destaca um princípio poderoso, que o serviço cristão deve ser feito com o coração voltado para Deus. Todas as vezes, queridos, que nós dissermos que nós somos membros de algum lugar, nós não somos membros de uma denominação. Nós somos membros em alguma denominação. Eu posso dizer assim, nós fazemos parte, eu sou pastor na Lagoinha, eu posso dizer que eu sou membro na Lagoinha, não membro da Lagoinha. Posso estar entendendo isso? Porque membro nós somos do corpo de Cristo. Todos nós somos membros de um corpo. Nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. E os membros de um corpo, quando nós olhamos para o nosso próprio corpo, para nós termos uma noção, para nós sabermos daquilo que nós estamos falando, cada membro, ele possui uma função, que por mais que uma seja diferente da outra, não deixa de ser menos importante. Então, nós precisamos entender que quando nós cremos em Cristo, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a fazer parte de um corpo. Então, eu e você, nós somos membros de um corpo. E a palavra vai dizer que o Espírito Santo, ele derrama dons sobre cada um conforme a necessidade do corpo, conforme a necessidade da igreja. Então, cada um de nós que fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, cada um de nós precisamos entender que nós temos uma função nesse corpo. E eu preciso descobrir qual é a minha função. E se eu já descobri, eu preciso exercer essa função de forma excelente, que é o tema de hoje, servir com excelência. Então, esse quinto pilar, queridos, nós não podemos negligenciar,
porque é aquilo que nós fazemos para o reino de Deus. Nós, durante toda a semana, falamos a respeito daquilo que Deus faz em nós, na nossa vida espiritual, aquilo que Deus faz em nós na nossa vida emocional, aquilo que o Senhor faz em nós na nossa vida financeira, de tantas outras coisas que nós falamos durante toda essa semana. Mas hoje, né, é também algo que Deus faz em nós, mas também aquilo que o Senhor faz através de nós. Nós não podemos negligenciar esse pilar e não é porque também ele é o último que ele é o menos importante. Não é isso. Nós precisamos compreender que o servir faz parte de um pilar que sustenta a nossa vida. Se nós queremos, de alguma forma, ter uma vida abundante, que nem o tema da série, uma vida bem-sucedida, nós não podemos negligenciar essa parte tão importante, esse pilar tão importante, que é servir na obra do Senhor, é ser um servo. Então, o primeiro ponto é esse: servir é um privilégio e não um peso. Servir não é um privilégio. O ministério é uma resposta ao amor que eu recebo da parte de Deus. É quando eu entendo tudo aquilo que Ele fez na minha vida e de alguma forma, eu sei que não na totalidade, mas de alguma forma eu tento retribuir aquilo que Ele fez na minha vida. Eu sei que nunca vou conseguir, mas da mesma forma que um dia eu fui alcançado, através do dom que o Senhor me deu, através do ministério no qual Ele me chamou, eu estou, de alguma forma, fazendo com que aquilo que alcançou minha vida um dia também alcance a vida das outras pessoas. Precisamos compreender que, assim como um corpo, cada membro tem a sua função. E nós não somos aqueles que somos chamados a simplesmente a querer ser aquilo que o outro é, porque o Senhor, Ele tem, sabe, uma função, algo preparado especificamente para cada um de nós. Nós precisamos encontrar no meio da denominação, da igreja que nós servimos, um lugar, uma área, um ministério no qual nós possamos servir ao Senhor. E compreender isso, que servir é um privilégio. Estar servindo ao Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer. Nós não podemos enxergar como um peso. Quando nós entendemos que nós somos chamados para servir, o cansaço, queridos, dá lugar à gratidão ao Senhor. Dá lugar à gratidão. Nós compreendemos o quão abençoados, resgatados nós fomos e nós simplesmente utilizamos a nossa gratidão para servir e fazer o nosso melhor com a alegria. Quem serve com alegria revela uma maturidade espiritual, um amor genuíno. A palavra do Senhor vai dizer em Salmos 100, o verso de número 2, que diz assim: servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com um cântico. O texto começa dizendo: servi ao Senhor com alegria. 1 Pedro 4, capítulo 4, verso número 10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então esse é o primeiro ponto. Servir é um privilégio. Não é um peso, não é mais uma coisa na sua vida, mas é aquilo que dá sentido à sua vida. Tem muitas pessoas que acreditam que servir é mais alguma coisa na sua agenda, mas servir é o que dá sentido à nossa existência nessa terra. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Queridos, eu queria muito compreender esse texto, que aquele que crer e for batizado será salvo, como uma salvação que automaticamente nós fôssemos, sabe, já levados dessa terra. Salvos assim, imediatamente, não é verdade? Já levasse assim, ó, o Senhor arrebatasse a cada um de nós. Mas o porquê que ainda nós permanecemos aqui nessa terra? E eu acredito nisso, porque nós temos uma missão. Porque nós temos muito trabalho ainda a ser feito. O Senhor nos chama também a propagar, ao id, a fazer a sua vontade como igreja. Então, o primeiro ponto é esse: servir é um privilégio e não um peso. O segundo ponto, guarda isso no seu coração: a excelência é a marca de quem serve ao Rei. Excelência, guarda aí no seu coração. Excelência não é perfeição, mas excelência é dedicação. Amém?
Cortella, ele fala isso. Faça o seu melhor nas condições que você tem, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Mas faça o seu melhor nas condições que você tem, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Excelência. Excelência, você precisa compreender que não é somente uma boa intenção. Porque de boa intenção, já viu o ditado? De boa intenção, o inferno está cheio. Tem muitas pessoas bem intencionadas a servir, mas não busca fazer com excelência. Por que existe essa diferença? Eu acredito nisso, nessa diferença em ter uma boa intenção em servir do que realmente servir com excelência. Porque a cada dia mais, nós precisamos buscar aperfeiçoar o dom que o Senhor nos deu. O dom, ele não vem pronto, simplesmente para que você saia exercendo. Mas à medida que nós buscamos cada vez mais aperfeiçoar conhecimento, buscar aperfeiçoamento, buscar capacitações, nós estamos nos dedicando para fazer ainda melhor aquilo que nós já fazemos. Porque muitas vezes, queridos, nós simplesmente nós concordamos, a palavra talvez possa ser essa, de que tenha membros nos ministérios, pessoas servindo no reino de Deus, somente boa intencionadas. Mas nas outras áreas da sociedade, você não quer somente uma pessoa bem intencionada, você quer uma pessoa capacitada, que faz com excelência. Nós, muitas vezes, nos satisfazemos somente com pessoas bem intencionadas na igreja, nos ministérios. Mas quando é para outras áreas da sociedade, nós não queremos somente pessoas bem intencionadas, nós queremos pessoas capacitadas. Deixa eu te dar um exemplo. Você vai no hospital, você precisa fazer uma cirurgia, você precisa de um pronto-socorro. Você não quer um profissional ali somente bem intencionado, mas você quer alguém preparado, capacitado. Um médico vai fazer uma cirurgia em você, imagina você ali anestesiado, pronta a ficar ali totalmente apagado, e o médico fala assim, olha, eu tenho uma intenção muito boa de fazer a sua cirurgia, mas eu nunca entrei num curso de medicina. Não, não quero não. Você tá doido, que boa intenção que é. Você senta no avião, o avião começa a andar para decolar, e o piloto fala, olha, a minha intenção é levar vocês até o seu destino, mas eu nunca fiz um curso para piloto de avião. Você fala, não, para esse avião, você tá doido. Que é isso? E nós queremos pessoas excelentes em todas as áreas da sociedade. Pessoas que se capacitam. Mas quando nós vamos falar de um ministério, quando nós vamos falar da obra do Senhor, do reino, as pessoas falam assim, não, o que basta é uma boa intenção. Não. A excelência, queridos, eu repito, não tem a ver com perfeição. Não é você ser perfeito, mas é você buscar cada vez mais fazer o seu melhor. O seu melhor. E isso inclui, queridos, buscar conhecimentos, buscar aperfeiçoamento, buscar capacitação. Porque tem pessoas que já se detêm. Não, mas eu já recebi o chamado, eu já tenho o dom. Aperfeiçoe. O dom é uma desenvoltura, é uma tendência que você tem a fazer algo, mas você precisa exercer, você precisa praticar, você precisa se dedicar. É tão forte isso, queridos, que Jeremias, capítulo 48, verso de número 10, diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E o relaxadamente, queridos, pode de alguma forma ser feito por alguém muito bem intencionado, mas que não busca conhecimento, capacitação e aperfeiçoamento naquilo que faz. Estacionou, não busca mais, atualizar, não busca mais crescer, mas estacionou, paralisou. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. E o terceiro e a última parte, para nós encerrarmos, o coração de servo. É o segredo do ministério frutífero. Deus conhece o nosso coração. Deus, ele sabe, e o mais importante de tudo isso, queridos,
é o nosso coração. O Senhor sabe a intenção no qual nós fazemos algo. E principalmente quando nós fazemos algo no ministério, na obra do Senhor. Deus, ele conhece o seu coração. Porque tem muitas pessoas que servem para ser visto. Não é pelo serviço, é para ser visto. Tem muitas pessoas que servem para inflamar o seu próprio ego, para ser visto. Muitas vezes, na sociedade, ele nunca se destacou em nada. Mas chega no ministério, ele quer preencher todo esse vazio daquilo que um dia, durante toda a vida, ele nunca foi destacado em nada, mas ali ele encontra uma oportunidade de se destacar no meio das outras pessoas, para preencher esse vazio. E não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que nós possamos, de alguma forma, servir ao Senhor com alegria, com dedicação, mas fazendo para o Senhor. Não para nós sermos engrandecidos, não simplesmente pensando que nós fazemos para outras, para uma denominação, para um líder. Não, mas nós fazemos para o Senhor. Todas as coisas que nós fazemos, quando nós fazemos de forma genuína, como nós fazemos de forma para agradar ao Senhor. O Senhor, ele conhece o nosso coração. Mais importante do que um cargo, a gente pode dizer. Mais importante do que um cargo é o seu coração. Deus procura servos antes de levantar líderes. O coração que serve é o que permanece sempre fiel. Por quê? O coração de um servo, ele não analisa circunstâncias e nem situações para decidir se permanece servindo. A palavra que nós lemos de 1 Coríntios diz: sede firmes e constantes. Existem pessoas, queridos, que o coração dela está tão firmados em outras coisas e não em agradar a Deus, que por qualquer coisa ela abandona o servir, ela abandona o ministério, ela abandona aquilo que ela mesma diz que o Senhor a chamou para fazer. Ela abandona por causa de pessoas. Tem pessoas que falam assim: ah, mas se tal pessoa está nesse ministério, ah, mas se tal pessoa está nessa área, nesse departamento da igreja, eu não quero servir ali, não. Isso já mostra um coração que não está voltado a fazer para o Senhor. Já é uma pessoa que denota que o servir para ela tem mais a ver com ela mesma do que em relação a Deus e as outras pessoas. Ela não está servindo a Deus e muito menos as outras pessoas, mas ela está servindo a si mesma. O ministério para ela é algo que preenche algum vazio que falta no seu coração. Então, Marcos capítulo de número 9, verso número 35 diz: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Marcos capítulo número 10, verso 45 diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu já disse aqui em alguma série que existe aquele crente SSS. 3S, né? Quem lembra disso? É aquele crente que é salvo, sentado e sossegado. Ele vai na igreja para ser entretido, ele vai na igreja para ser servido, ele vai em uma igreja para ver o que aquela igreja tem para oferecer para ele, o que aquela igreja tem de diferente das outras que pode de alguma forma beneficiá-lo. Mas nós compreendemos, queridos, nós somos chamados não para ser servido, mas para servir. O nosso maior exemplo, que é Cristo, ele não veio a esse mundo para ser servido, mas ele veio para servir. Que esse possa ser um desejo no seu coração, no nome de Jesus. Além de crer que Jesus é o Filho de Deus, além de você aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, é você também dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me para louvor e para a sua glória. O Senhor nos chama, o Senhor tem um chamado para cada um de nós, o Senhor tem um propósito para cada uma das nossas vidas, e o ministério, queridos, ele é essa ferramenta que o Senhor nos dá para exercer o nosso propósito, para exercer o nosso ministério. Você não pode olhar para aquilo que você vive hoje e compreender e crer que aquilo já é o tudo que Deus tem para você. Não, Deus tem ainda mais. Deus tem um ministério para você, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito. Então, o ministério, para nós finalizarmos, é o transbordar de uma vida que ama a Deus e ama as pessoas. Quando nós servimos com excelência e de todo o coração, nós nos tornamos canais da presença de Deus
para a vida das outras pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui, você lembra de alguém que foi usado por Deus para, de alguma forma, ser tocado pelo próprio Deus. Deus um dia usou alguém para falar com você, para convidar você para algo. Deus um dia usou alguém para que, de alguma forma, te auxiliasse no momento difícil da sua vida. E hoje esse chamado é para você. Deus está chamando agora para que você seja essa pessoa para alcançar a vida de muitos, para tocar a vida de muitos. E para isso Deus usa como ferramenta um ministério, né? Um chamado que ele tem para cada um de nós. Então hoje o Senhor nos chama para renovarmos o nosso coração de servo, para sermos despertados a respeito de que eu preciso servir ao Senhor com dedicação e com alegria e com propósito, para que o nome dele seja exaltado em cada detalhe da nossa vida. Amém? Vamos orar? Antes de orar, tira um print dessa tela, escreva lá, eu sirvo ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Me marca lá que eu vou estar repostando também, vou estar compartilhando, mas eu quero orar pela sua vida, declarar uma sexta-feira abençoada, aqueles que estão saindo para trabalhar daqui a pouquinho, né? Que o seu dia seja abençoado no nome de Jesus. Existem muitas pessoas que hoje podem ter alguma coisa decisiva nas suas vidas e que no nome de Jesus você possa perceber que em todos os detalhes o Senhor tem cuidado de você. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos. Pai, obrigado pela tua infinita graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, essa graça que é um favor imerecido, mesmo não merecendo. O Senhor é aquele que derrama essa sua misericórdia e essa sua graça. Que a cada dia mais, Senhor, o Senhor possa encontrar em nós um coração disposto a servir, a fazer sem segundas intenções, mas a fazer por amor a Ti. Não para ser reconhecido e muito menos admirado pelas outras pessoas, mas para que o Senhor possa ver em nós, através do nosso serviço, a gratidão que nós temos por tudo aquilo que o Senhor fez e ainda fará sobre as nossas vidas. Nessa manhã nós rendemos a Ti todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação. Nós consagramos diante de Ti, Senhor, apresentamos diante de Ti a nossa sexta-feira, o nosso final de semana e tudo aquilo que está por vir e acontecer. Crendo que o Senhor não é pego de surpresa, mas o Senhor, em todos os momentos, tem cuidado de nós, tem nos preparado, tem nos estruturado, e que o Senhor possa estar cada vez mais nos guardando, nos livrando e nos protegendo. Senhor, eu oro abençoando a vida de cada um. Senhor, que está nesse momento me ouvindo, que o Senhor possa estar derramando bênçãos sem medida sobre a vida de cada um, aqueles que estão saindo para o trabalho, para a escola, para a faculdade, que o Senhor esteja abençoando o dia de trabalho de cada um, que o Senhor esteja abrindo portas, aqueles que vendem, aqueles que são autônomos. Pai, que no nome de Jesus o Senhor esteja abençoando esse dia de trabalho, no nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe sua vida. Segunda-feira nós estamos iniciando, estaremos aqui às 7 horas da manhã novamente, com uma nova série, com um novo devocional. Que Deus te abençoe. Final de semana está aí. Amanhã nós temos o Fast Kids, a partir das 5 horas da tarde, na Lagoinha em Santo Antônio da Platina. Leva sua criança lá, teremos brincadeiras, muita comida, teremos palavra de Deus sobre a vida das crianças, uma recriação, um momento ali de descontração. Leve a sua criança ali para ser abençoado. No domingo nós temos a nossa Santa Ceia, né, queridos? Onde nós ceiamos, renovamos a nossa aliança. E é domingo também de nós levarmos o quilo de alimento. Então, todo domingo de ceia, que é o segundo domingo do mês, nós fazemos a arrecadação de alimento. Então vá, leve 1 quilo de alimento e vamos ali celebrarmos ao Senhor com alegria. Hoje também nós temos aí momento de descontração, recreação com os nossos GCs. Então procure o seu líder de GC para mais informações, para nós estarmos juntos hoje aí, né? Um final de dia com esportes, vôlei, futebol, a galera vai estar toda reunida aí. Então procure o seu líder de GC para juntos hoje nós estarmos reunidos. Beleza? Que Deus abençoe tua sexta-feira. Eu te vejo no final de semana, hoje, né? E durante todo o final de semana aí nós estamos juntos. E que Deus te abençoe. Tchau, tchau.